da Constituição de 88 para frente, nós tivemos vários concursos públicos e aí foi juntando uma massa crítica aqui na Faculdade de Farmácia. A gente tinha acesso a quase todo o conhecimento do mundo através de periódicos CAPES, não dependia mais do serviço de comutação bibliográfica, que era o Comut, não sei se você lembra disso. A gente ia na biblioteca aqui, falava, eu quero um artigo tal, tinha que dar toda a referência. Aí o pessoal ia buscar através da Biblioteca Virtual em Saúde, por exemplo, né, BVS. Aí fazia busca, encontrava em algum lugar do país, em alguma biblioteca. Mandava um fax para lá, com o nome do artigo. Aí dali uns 15 dias chegava pelo correio, você tinha que pagar pelo artigo, pelo correio e tudo mais. Era o Comut, funcionava assim, era o que tinha. Lá em Ribeirão Preto já era diferente, porque lá era fonte, né? Lá a gente chegava, tinha os CDs, e aí tinha um sistema de fazer busca lá, colocava as palavras-chave, aí buscava no CD, aí imprimia para você ou salvava num disquetão assim, né? Aquele disquetão, bolachão assim. Não? Esse aí no seu computador. Ou então pegava a lista lá, aquele papel assim, dava alguns metros de referência bibliográfica. Era assim que a gente funcionava, entendeu? Aí depois, com o periódico Os CAPES, a gente começou a se sentir importante, sabe? E a gente começou a, nossa, olha que legal, então eu quero escrever um projeto, um artigo, fazer uma revisão bibliográfica. Eu não preciso mais ir à USP, à UNB, à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu posso ir aqui mesmo, aqui no meu computador. Aquilo, para mim, foi uma revolução fantástica, que acho que mudou toda a Universidade Federal de Goiás e muitas outras universidades periféricas até então. Elas começaram a poder competir em pé de igualdade, porque a gente tinha capacidade de ler e aprender. Ué, a gente não fomentou os melhores cursos de pós-graduação do país, tinha gente nossa lá. Tinha gente aqui da universidade que foi fazer. Foi para a USP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, que eram as boas instituições. Universidade Federal da Bahia, que também era uma referência. O Paraíba, na área de farmácia, estou falando, a gente tinha boas referências, né? E eu falei, bom, se a gente ia para lá e conseguia escrever projetos, escrever artigo, conseguia publicar as coisas, por que agora a gente começou a conseguir, né, Pablo? Essa aí foi a segunda etapa, assim. Aí abriu um universo novo para a gente. E aí nós começamos a querer ser mais do que a gente era. Então, começou a fase da pós-graduação, né? Antecedeu ao mestrado, doutorado, os cursos de especialização. Foi nessa final da década de 90 que eu montei o primeiro curso de especialização em toxicologia da universidade. E eu ouso dizer que do jeito que a gente fez, foi o primeiro do Brasil. A gente teve um apoio da Vigilância Sanitária do Estado, da Anvisa, que estava começando a surgir na época, né? E da Organização Pan-Americana de Saúde. Ajudamos a formar pelo menos 20 técnicos da Anvisa na área de toxicologia. E tivemos em um ano o curso teve 480 horas, em um ano tivemos 25 professores. Inclusive eu, né, claro. Mas a maioria de fora. Tudo gente altamente gabaritada. Então foi um negócio fantástico. Eu falo que aqui eu tenho uma família até hoje, sabe? Porque eu vim para cá, eu não tinha me casado ainda. Quer dizer, eu me casei aqui, eu terminei meu curso, a faculdade me viu formar, me viu me casar, me viu ter meus filhos e me viu ter parte dos netos também, porque até eu me aposentar, eles ainda participaram disso também. Então foi assim, e eu tenho uma gratidão imensa à universidade, uma gratidão imensa a esse amigo que um dia falou, vai para a universidade, né? Eu acho isso aqui fantástico, Pablo, isso aqui rejuvenesce, essa troca da gente com jovens, eu não sou professora, mas essa convivência, essa troca com o jovem, com o professor, com a pesquisa, com o estudo,
Isso enriquece demais, é fantástico, né? É fantástico. Eu tenho uma gratidão enorme a isso. Quando eu terminei o curso de farmácia, a habilitação, eu já tinha feito o concurso na prefeitura, já estava começando a trabalhar, ia começar a trabalhar na prefeitura, mas aí teve um concurso professor substituto para bioquímica clínica, né, que era uma das disciplinas que eu tinha cursado na habilitação. E assim, aí eu fiz esse primeiro concurso na UFG. Em 93, eu entrei como professora substituta para a disciplina de bioquímica clínica. Em 94, novamente eu entrei como substituta para a disciplina de bromatologia, que também era uma disciplina, aliás, bromatologia. Era uma disciplina que eu tinha feito na habilitação. Eu falo que eu era a única pessoa da turma que gostava da disciplina. Porque quem estava em análise clínica geralmente queria trabalhar na parte de laboratório de análises clínicas mesmo. E a bromatologia na área de alimentos. Eu sempre fui apaixonada na área de alimentos. Aí, então, fui substituta na bromatologia em 94. Em final de 94, teve um concurso efetivo na área de toxicologia. E aí eu fiz o concurso para toxicologia. Então, eu falei, eu nunca saí desde então. Né? Aí, em janeiro, 4 de janeiro, 5 de janeiro de 95, 4 de janeiro de 95, eu assumi como professora efetiva da UFG. E aqui estou até hoje. Teve churrasco de novo? Não teve churrasco, mas teve comemoração, porque o meu objetivo era esse, né, de ser professora na UFG. Então, tanto que fui substituta, já tinha a opção, estava na prefeitura já, como fiscal de saúde pública, né, até um determinado momento que eu optei pela universidade. Apesar de alguns acharem, mas como você vai ficar na universidade, se lá você tem toda a flexibilidade de horário para trabalhar, que é um outro tipo de trabalho, mas eu falei, não. A minha paixão é a sala. Aí eu optei pela universidade, pedi exoneração na prefeitura e fiquei aqui na universidade. E aí depois que eu fui fazer a pós-graduação, que eu entrei como graduada. Então eu falo, eu acho que eu sou uma das últimas que ingressou na universidade como graduada. E aí depois desenvolveu em paralelo ao trabalho a formação. Sim, aí eu fiz uma especialização, minha primeira pós-graduação foi uma especialização em metodologia do ensino superior. Eu falei, bem, já que eu entrei para a docência, eu preciso me qualificar para isso, né? Porque você faz um bacharelado, né, farmacêutica. Não me formei para ser professora. Então, eu fiz uma especialização aqui na Faculdade de Educação em metodologia do ensino superior. Foi minha primeira pós-graduação. Aí depois fui para o mestrado, depois doutorado, mas tudo já estando aqui na universidade. Quando eu comecei, eu já vim começando a farmácia, o curso, já focada. Eu queria ser professora e eu queria fazer mestrado e doutorado. Quer dizer, uma menina que veio do interior, aos 17 anos, sem informações na velocidade que a gente tem hoje, eu já falava que eu queria fazer mestrado e doutorado. Aí, isso eu não tinha ninguém de exemplo. Lá em Umas, ninguém. Pra você ter uma ideia, minha mãe, a família da minha mãe é enorme. Eles eram em 13 irmãos. Cada um com 9 filhos, 8 filhos, né? Só tem uma filha de um primo meu e eu, que temos doutorado. Minha família é enorme. Então, assim, não era muito comum na época, né? Então, quando eu comecei farmácia, eu não me decepcionei com o curso, hora nenhuma, porque eu tinha a minha meta bem traçada, né? Eu não pensava em trabalhar em farmácia, não pensava em trabalhar em laboratório, que eram as duas opções maiores que a gente tinha. E a do magistério, né? Então, eu já sabia que eu queria o magistério. Então, em momento nenhum, eu decepcionei com o curso, não. Eu comecei a gente começava matemática, física, né? Que era lá no campus,
química geral a gente fazia e histologia que a gente fazia no ICB, né? Além de outras também. Mas assim, tudo eu me fascinava pelas disciplinas. É claro que física não tinha muita... Não gostava muito de física, nunca gostei. Eu gostava muito de química. Química eu sempre gostei. Muito influenciada por um professor de química nosso. Ele era... Hoje ele foi até o último prefeito de Inhumas, Dr. João Antônio. Ele fazia... Naquela época, o que acontecia? Os alunos da UFG eram os professores do científico lá em Inhumas. Então, todos eles eram alunos da UFG. Então, esse professor me fez gostar de química. Eu amava química. Amo até hoje, né? Tanto é que meu doutorado é na área de química. Na época da pandemia, né? Na época da pandemia eu ficava praticamente sozinho, né? Correndo atrás de fantasma, né? Porque pelas questões de não sair de casa e tal. E aí nós desenvolvemos, né, um kit para ajudar o pessoal, um kit Covid, para ajudar o pessoal a se recuperar. Então era uma série de plantas secas, então, e açafrão em cápsula também. A pessoa está com Covid, a gente sabia, porque muita gente, né? Então a gente distribuía o kit. Nós também desenvolvemos na época aí da dengue, pesada da dengue, os repelentes à base de produtos de origem natural e distribuindo de graça, correndo atrás e os alunos também, alguns alunos nos acompanhavam, né? Então, o trabalho de extensão, nós fizemos o trabalho também com a comunidade quilombola, lá em Cavalcante. Então, assim, só a administração eu tive menos atividades. Sempre. Eu chego aqui na faculdade todo dia, 6h30, 7 da manhã. Sempre mantive... Eu cuido de um jardim aqui, de um horto de plantas medicinais, eu mesmo cuido, eu sou jardineiro. Um jardineiro fiel aqui, certo? Porque aí eu levo meus estudantes para lá. De onde vem e para onde vai. Porque se você não mostrar isso, embora tenha estudante, é até uma crítica que eu faço a eles em sala de aula. Tem uns que vêm, assistem às aulas e vão embora para casa. Não convive com o ambiente da faculdade, não convive com o ambiente da universidade. E a universidade, ela tem muitas oportunidades para estudante que quer conseguir as coisas. Mas tem uns que vêm, vai embora, não vive. Um ambiente rico como esse, né? Gratuito. Isso, exatamente. Exatamente. Gratuito. Eu falo para eles o seguinte, olha, vocês pagam isso aqui por intermédio de impostos. Mas tem aquele outro colega que estuda numa particular, ele paga imposto e paga a particular. Então vocês estão em pole position, ou seja, vocês estão numa situação melhor do que os outros. E tem que saber aproveitar. Porque é grátis. Você tem um prédio bonito, tem lâmpada, tem professor que tem a formação, foi fazer mestrado, doutorado e tudo, e ainda a instituição paga o salário desses professores, dos técnicos, do pessoal da limpeza, dos vigilantes e assim por diante. Esse dinheiro sai do bolso de vocês. Mas a maioria não aproveita. Aproveita como deveria. Tem que aproveitar.